Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre algo que eu já citei nas outras aulas. Quando eu falei de preposição, vocês lembram que eu citei as conjunções? As conjunções, gente, também são elementos de conexão, então também podem ser chamadas de conectivos. Então, quando a gente está falando durante as aulas de língua portuguesa de conectivos, eu posso falar das preposições e das conjunções. Justamente porque ambas são, então, elementos que conectam partes de um texto. Uma em um ambiente maior e outra num ambiente menor. Então, vamos entender como que funcionam essas conjunções. Bom, gente, as conjunções, então, elas nos possibilitam a coesão sequencial do texto. Mais importante do que saber diferenciar preposição de conjunção é entender o papel de cada uma no texto. Ou seja, gente, as conjunções, elas trazem essa palavra que geralmente vocês nunca lembram o que significa, que é a coesão. A coesão textual, gente, é, por exemplo, eu trazer duas ideias opostas e essas ideias eu conectar elas utilizando, por exemplo, a conjunção mas. Lembrando, gente, mas sem o i, tá? Porque ele dá essa ideia de oposição. Ou então, quando eu quero adicionar ideias, eu utilizo o e. Então, a gente pode ver que aqui nós temos um âmbito mais global do texto. E quando os professores falam, mas teu texto está sem coesão. Está sem coesão, gente, porque eu não utilizei conectivos para explicar as minhas ideias. Os parágrafos, eles não estão conversando entre si. Por quê? Eu tenho que lembrar que um texto, ele é uma unidade. Então, eu preciso que ele tenha o mesmo jeito do início ao fim dele. Então, eu não posso começar falando de uma coisa, sei lá, sobre conjunções e terminar falando sobre literatura. Eu preciso que essas partes tenham conexão, tá? Então, gente, vamos caracterizar essas conjunções. Semanticamente, a conjunção pode estabelecer relações, noções e ideias entre orações e entre palavras. Então, por exemplo, aqui eu tenho Pedro e Paulo saíram. Então, eu tenho a palavra Pedro e a palavra Paulo. Entre essas duas palavras, eu tenho o e. E esse e, gente, está passando a ideia de adição. Nesse caso, gente, essa conjunção, ela está ligando essas duas palavras. Segundo exemplo, um ou outro será eleito presidente. Aqui, gente, eu tenho também ligando, né, as palavras. Tenho a ideia de alternância ou exclusão. Aqui no caso, gente, nós temos mais claramente a ideia de exclusão, porque se um for eleito, o outro não pode ser. No exemplo seguinte, estude, pois precisa ser aprovado. Esse pois aqui, gente, ele está ligando orações. Por que eu sei que está ligando orações? Eu tenho o verbo estude e a locução verbal precisa ser aprovado. Então, como eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, aqui nesse caso, gente, a conjunção, ela está ligando essas duas orações. Na sequência, nós temos, embora estivesse cansado, saiu de casa. Então, eu tenho aqui o verbo estivesse e o verbo saiu. Então, eu tenho duas orações. O embora, gente, ele passa essa ideia de concessão. Vamos abrir um parênteses aqui. Nós temos a ideia de concessão e a ideia de oposição. Vocês vão falar, tá, mas não são iguais? São, gente. O que vai diferenciar essa ideia de oposição, né, que é a adversidade, da ideia de concessão? Eu tenho que ver qual que é a relação que existe entre essas orações. Por quê? Se uma não depender da outra, eu tenho, então, a ideia de... Fugiu o nome. Coordenação. Então, quando eu tenho essa coordenação entre as partes, eu tenho, então, uma oração adversativa. Então, passa essa ideia de oposição. Agora, gente, quando eu tenho dependência sintática entre as partes dessa oração, eu tenho, então, o que nós chamamos de subordinação. Então, nesse caso, eu tenho a ideia de concessão. Então, se for uma oração coordenada, a ideia de adversidade.
Agora, se for uma oração subordinada, eu tenho essa ideia, então, de concessão. Então, a ideia é basicamente a mesma, mas o que diferencia, então, é a análise dessas orações. Aí nós temos aqui na sequência, saiu de casa porque estava com calor. Tem o verbo saiu e o verbo estava. E o que está conectando essas ideias, gente, é o porquê, que passa a ideia de causa. Aí eu tenho, fiz tudo como me ordenaram. Então aqui eu tenho o verbo fiz e o verbo ordenar. E o que está ligando, então, essas duas orações é o como, que nesse caso aqui, dá a ideia de conformidade. Aí, gente, morfologicamente falando, a conjunção é um morfema gramatical que também não vai sofrer flexão. Semanticamente, a conjunção é um conectivo que não tem função sintática própria. Serve para estabelecer relação de subordinação ou de coordenação entre orações e a relação de coordenação entre palavras. Ou seja, gente, basicamente, se eu estou falando da questão morfológica, ele não sofre flexão, assim como a preposição. E quando eu falo da questão do sentido, gente, ele não tem, função sintática ali. Justamente porque ele, gente, tá ali simplesmente para fazer esse elo, essa ligação, então, entre as partes. Vamos entender como que funciona essa caracterização, então. Por exemplo, encontrei Pedro e o irmão. Então, eu tenho, gente, aqui Pedro e o termo irmão. E entre elas eu tenho o E. Esse E, gente, ele está fazendo a conexão entre as palavras, justamente porque eu coloquei em um único período. Seria diferente de falar encontrei Pedro e encontrei o irmão, justamente porque quando eu coloco esses períodos de forma separada, eles não possuem conexão, diferente do que nós vimos anteriormente aqui em cima. Justamente porque o E, gente, ele dá essa ideia, então, de conexão entre as partes. Ou seja, gente, é bastante comum a gente perceber, principalmente quando nós estamos escrevendo, que nós precisamos fazer o quê? Ligar as ideias. Então, eu poderia falar, encontrei Pedro, encontrei o irmão? Poderia. Mas não faltaria a conexão, eu poderia resumir isso em colocando eu encontrei Pedro e o irmão. Ficaria mais fácil na hora da comunicação. Então, por isso, gente, que nesse caso ali, eu tenho uma conjunção que está ligando palavras, então. Na sequência, nós temos fui ao colégio, falei com o professor. Note que essas duas orações têm dependência sintática, tanto que se estruturam separadamente. Nesse caso aqui, gente, fui ao colégio. O que eu fui fazer no colégio? Falar com o professor. Então, elas possuem ligação. Então, o correto seria eu escrever fui ao colégio e falei com o professor. Justamente porque, gente, aqui nesse primeiro período, eu não estou conectando as ideias. E aqui eu conectei. Só que daí, gente, o que acontece? Quando eu junto aqui, eu percebo que o que acontece? Elas não possuem mais dependência sintática, justamente porque eu uni elas. E nesse caso, como elas não possuem dependência sintática, eu falo que entre elas existe, então, o que nós chamamos de coordenação. Então, só relembrando, coordenação, gente, é quando eu tenho essa relação, então, de independência. Agora, subordinação é quando eu tenho dependência, tá? Então, são duas ideias que vocês precisam ter bem claras para quando a gente está falando de conjunção. Também eu tenho aqui, ele saiu de manhã. O substantivo manhã está subordinado ao verbo sair, porque está presente na frase para indicar as circunstâncias de tempo à ação verbal. Ela saiu quando o galo cantou. As duas orações, gente, elas possuem relação de dependência, então aqui eu tenho a subordinação. Só tomem cuidado com uma coisa, gente. No primeiro exemplo, o de manhã, ali eu estou usando uma preposição para mostrar essa relação, então, gente, de dependência.
No segundo, quando eu uso então o conectivo quando, ali eu estou dando a ideia também de subordinação, mas eu passo então essa ideia de tempo. Aí nós temos Ricardo ou Maurício será nomeado diretor. Aqui, gente, eu percebo que não há relação de dependência entre as partes. Como assim? Ricardo ou Maurício. Eu não tenho relação de dependência entre os dois. Ou Ricardo será nomeado diretor, ou Maurício será nomeado diretor. Então, gente, não há essa relação de dependência. E se a gente tentasse juntar os períodos? Ele será nomeado diretor. Ele ficará louco. Ficaria como? Ele será nomeado diretor ou ficará louco. O que é importante a gente tirar aqui? O conectivo, gente, ele pode mudar a forma que eu vou entender, então, aquele período. Então, por exemplo, ali, eu poderia mudar e colocar ele ficará louco se for nomeado diretor. Então, eu teria essa relação de consequência. Então, é possível, sim, com um conectivo, eu conseguir mudar a ideia da oração. Então, por isso que é tão importante a gente falar das conjunções. Principalmente, gente, vocês acham facilmente tabelas de conjunções. Por quê? Vocês vão usar isso muito nas produções textuais, para vocês conseguirem passar a ideia de forma correta. Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.